Amém. Então, vamos iniciar a palavra de hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem Josué no capítulo 1. Josué 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 9. Josué 1, a partir do verso 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra, dos heteus e até o Mar Grande na direção do poente sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão ouvindo, que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Josué. Josué, no começo, inicialmente, o seu nome era Oséias, que significa salvação. Mas Moisés, segundo a ordem do Senhor, mudou o nome para Josué, que significa o Senhor salva. Josué era um guerreiro, um líder, e ele foi o sucessor de Moisés. Ele era o líder espiritual e administrativo do povo israelita. Ele falava com Deus. Ele foi escolhido por Deus para substituir Moisés. Ele era um estrategista. Aprendeu com Moisés a ser paciente, manso e líder. Porém, como ele viveu muito próximo de Moisés, ele também aprendeu a ser um servo fiel do Senhor. Moisés deu a Josué honra e autoridade diante da congregação de Israel.
Moisés, ele impôs as mãos antes de morrer em Josué e passou para ele a unção recebida de Deus, né? E o espírito de sabedoria. Josué, ele era filho de Num. Num, ele foi neto de Amiúde. Amiúde, ele vem da linhagem de José, filho de Jacó. Ele viveu grande parte da sua vida, uma parte dela, né, no cativeiro egípcio. Ele foi um homem sem pátria e líder de um exército mal equipado. Ele vem da tribo, ele é um primogênito, né, da família dele, e ele vem da tribo de Efraim. Ele foi um conquistador, lutando sempre com grandes adversidades. E aí, diante de tudo isso, eu fiquei pensando um pouco a respeito da vida pessoal de Josué. Josué, ele sempre viveu rodeado de bons exemplos, né? Ele vem de uma família temente ao Senhor, ele viveu ao lado de Moisés, mas uma pergunta que eu fiz é assim: como era o sentimento de Josué diante da missão que Deus deu para ele? Ser sucessor de Moisés e conduzir o povo israelita à terra prometida. Como ser humano, né, com certeza, né, ele sentiu medo, bastante medo. Ele teve dúvidas em algum momento, ele teve receios, ele deixou de lado essa determinação dele em algum momento. Ele era um homem de guerra, né? Ele era um guerreiro, então ele em algum momento era um homem agressivo que ia para cima das pessoas, respondia de um jeito agressivo. Por muitas vezes se sentiu desanimado diante da congregação que estava à sua frente. Mas nós vemos que o Senhor tratou Josué, né? O Senhor tratou o corpo, a alma, o espírito de Josué, deu maturidade para Josué. E Josué, ele conhecia bem as promessas do Senhor. Ele ouvia, né, o próprio Deus. Então, nesses versículos que eu li aqui, nós vemos 3 passagens interessantes. A primeira delas, quando Deus dá a missão para ele, né, que está lá no verso 2. Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então aí no versículo 2, Deus passa a missão, né, para Josué, o que ele deveria fazer. Depois, nos versículos 3 e 4, o Senhor fala para ele da promessa para os israelitas, né? Então ele diz assim: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Isso era a promessa
aos israelitas. E a partir do 5º até o 9º que nós lemos, foi uma promessa que Deus deu a Josué. Diante dessa missão, diante da promessa que estava para ser cumprida, né? De levar os israelitas que já tinham essa promessa há muito tempo, a terra prometida, a partir do 5º versículo, ele começa a falar com Josué, com a pessoa de Josué, né? Então, ele diz assim: serei sempre contigo e não te deixarei. Não te desampararei. Ele diz para Josué: sê forte e corajoso. Novamente ele diz: sê forte e muito corajoso. Ele diz para Josué: não temas, não se assuste. Ele diz para Josué: medite no livro dia e noite, seguindo as ordens de Moisés. E, novamente, pela 3ª vez, ele diz: sê forte e corajoso. Então, nesse momento, nós vemos, né, o tratar mesmo de Deus na vida de Josué, né? O quanto ele estava preparando Josué para tudo aquilo que ele ia viver, toda a missão que ele tinha para cumprir, né? E aí, nesse momento, nós podemos sentir a forte presença do Senhor na vida de Josué. E o que nós tiramos, né, de aprendizagem desse texto? Que o Senhor, aquilo que a gente já sabe, né, que o Senhor, ele capacita os escolhidos. Josué, apesar de ser um homem temente a Deus, era um homem comum, né? Bem provável, né, que ele tenha aprendido a ser um guerreiro lá no Egito, né? Aprendeu a guerrear lá no Egito, mas os israelitas eram muito desprovidos de instrumentos para a guerra, era um povo pacífico, era um povo escravo, né? Então, tudo isso que a gente vê na vida de Josué, foi tudo Deus que capacitou Josué para isso. Mas tem um ponto importante na vida de Josué. Quando Deus deu a missão para ele obedeceu imediatamente, né? E ele sempre foi muito fiel ao Senhor. Ele recebeu do Senhor liderança, ele recebeu força, ele recebeu coragem, determinação. Ele ensinou o povo a importância da palavra de Deus, né? Ele falava muito da palavra de Deus para o povo. E ele louvava a Deus diante de todas as suas vitórias. Ele sabia que todas as suas vitórias era porque o Senhor estava presente na vida dele. E aí a gente pode ver que assim foi durante todo o tempo da vida
de Josué. E lá no capítulo 24, encerrando o livro de Josué, né, no último capítulo, ele deixa uma mensagem para nós e para o povo. Já lá no final da sua vida, no capítulo 24, a partir do versículo 15, ele diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. Uma das últimas palavras de Josué, né, ao povo, e ele pôde perceber que toda a missão dele, né, aquilo que Deus pediu para que ele realizasse, ele o fez, né? Ele conduziu o povo à terra prometida, né? Ele não parou de meditar nas leis do Senhor de dia e de noite, passou isso para o povo israelita, e quando ele questionou o povo a quem eles vão servir, porque ele já sabia que ele já estava indo embora, o povo respondeu aquilo que ele esperava ouvir, né? Que eles serviriam ao Senhor, porque eles seguiram exatamente aquilo que Josué ensinou para eles, aquilo que Josué viveu, né? Então, fica muito claro na vida de Josué que se nós seguirmos ao Senhor, se nós meditarmos sempre na lei do Senhor, se nós confiarmos no Senhor, primeiro ele vai nos capacitar mediante a qualquer função, ministério que ele nos dê. Ele vai sempre estar conosco, né? E nós vamos ver os resultados, os bons resultados na vida das pessoas a quem o Senhor colocar diante de nós. Amém? É essa a palavra de hoje. Vamos orar? Pai amado e querido, louvado seja o seu nome por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, por nos estar conosco, pela sua presença em nossas vidas, Senhor, por nos ensinar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome. Capacita-nos, Deus, a cada missão, a cada momento, Senhor. Capacita-nos, Deus, a estar levando a sua palavra adiante, Pai. Louvado seja o seu santo nome. Eu louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém.